Aqui no consultório, né? Apesar de ser sábado, eu vim atender uma paciente muito querida, que tá começando aí o segundo pré-natal dela comigo. Tá vendo aí um irmãozinho, uma irmãzinha. E como hoje é sábado, né? Eu queria gravar um pouquinho aí nosso quadro cá entre nós. E como a gente já tá no final, né, do ano, a gente já tá todo mundo no ritmo de férias, né? Hoje é dia 16, faltam 15 dias para terminar o ano. A gente começa aí, eu começo a fazer um balanço, né? Eu pessoalmente prefiro o Ano Novo do que o Natal. Acho o Natal às vezes uma data um pouco melancólica, assim. Mas esse tempo é um tempo bom, né? É um tempo de muito balanço, de pensar assim como é que foi esse ano. E eu vejo que o profissional, né, foi um ano muito bom pra gente, né? Consultório que a gente conseguiu terminar, inaugurar. O consultório está sendo muito bacana pra gente. Realmente está sendo a minha realização profissional, né? Porque é um ambiente que eu percebo que as pacientes adoram, que elas se sentem seguras, que elas nem percebem que elas estão num consultório, né? Um ambiente de cuidado, mas com aquela carinha de casa. Então, eu acho que isso traz muita alegria, assim. Para mim tá sendo um ano ainda bastante desafiador em relação ao equilíbrio dos pratos, né? Eu percebo que a energia, né, que eu tenho tá sendo ou pro consultório ou pra Malu, né? E aí minha relação com o Douglas acaba vivendo, minha relação com a minha família de origem, minha relação com os meus amigos. Eu tô sempre com dificuldade ainda de me organizar em relação a isso, né? E eu sei que é uma fase, mas esse ano, né, para mim foi um ano também de divisão, né, de águas aí, né, divisor de águas, porque foi um ano que eu atendi menos partos, né, por escolha realmente. Eu comecei a escolher os hospitais, comecei a escolher a quantidade de atendimentos por mês, e isso tá me fazendo bem. Apesar de eu gostar muito da obstetrícia, né, eu amo muito, é algo que eu mais gosto de fazer, mas se eu passo desse limite, né, que eu mesmo me entendo que faz um pouco de sentido mais pra mim, eu me sinto mais ansiosa, eu tenho mais dificuldade de lidar com isso. Então meu caminho é esse, né? Não penso por enquanto em parar a obstetrícia, mas a ideia é reduzir realmente, né, a quantidade de partos, né, ficar mais ou menos o que eu faço agora, até um pouco menos, para eu conseguir me dedicar a outros projetos, né? Ano que vem a gente tem alguns projetos profissionais aqui no consultório, que aí vocês vão ficar sabendo. E uma coisa que eu gostaria muito de melhorar, assim, né? Eu fiz uma pausa na terapia que eu tava fazendo, eu tô tentando me encontrar um pouco nisso. Vamos ver como que vai ser esse ano, mas eu tô em momentos de mudanças, assim, em relação a isso. Ainda tô tentando me organizar em relação à minha relação pessoal com meu marido. Eu acho que depois que a gente tem filhos, né, a gente, a gente abre, né, a gente se sente um pouco mais frágil, né, e algumas questões aparecem mais, ainda mais que a gente convive mais. Então, às vezes a gente tem alguns atritos, algumas coisas aí que a gente precisa ajustar, porque eu tava vendo uns stories hoje de uma pediatra que eu gosto, da Juliana, falando sobre, eu acho que é uma frase que o Joel J, né, aquele influenciador, fala sobre a ordem que você tem que seguir da sua vida, né? Saúde, família e trabalho, não inverter a ordem. E eu muitas vezes inverti essa ordem, né? Eu coloquei muitas vezes o trabalho como prioridade para minha vida, principalmente quando eu tava solteira ou antes de ter a Malu, e eu percebi que isso não é uma coisa boa, né? Claro que a gente precisa trabalhar, né? Claro que a gente precisa ter o nosso sustento, ter a nossa realização pessoal, mas não é isso só, né? A minha saúde mental acaba sentindo, né? Meu corpo sente, a minha ansiedade aparece. Então eu vejo que o balanço do ano que vem é tentar reduzir as expectativas, reduzir um pouco esse fluxo, né? Essa cobrança, essa minha autocobrança, e eu acabo cobrando muito, né, as outras pessoas. Então, e tentar olhar para o que realmente é importante, né? Cuidar da saúde, cuidar da família, o trabalho entrar como ali o terceiro, né? O terceiro lugar. Porque eu acho que isso que faz todo sentido pra gente, porque é o que vai ficar, né? E eu queria saber um pouquinho dos planos de vocês.
quiserem escrever aqui pra mim, os projetos, os desejos, né? Escreve aqui nos comentários que eu vou ficar bem feliz. Um beijão pra vocês, bom fim de semana.